Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo em outro horário. Eu sou Vanessa e a gente está aqui estudando juntos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né, das Sagradas Escrituras. E para você que caiu aqui nesse vídeo hoje, pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E aqui a gente tem esses momentos, né, onde a gente está estudando juntas a Palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida. E hoje a gente vai dar continuidade aqui no capítulo 23 de Atos. Aqui no canal vai estar todos os outros vídeos anteriores salvos. A gente também tem o estudo do Evangelho de Jesus segundo João, que é maravilhoso, tá bom? Então, eu te aconselho a assistir todos os vídeos, porque você vai ser muito abençoado e edificado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pedindo ao nosso professor, nosso consolador, nosso amigo, nosso ajudador, nosso Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações em cada estudo, né, deste livro de Atos. Em cada momento o Senhor tem nos revelado, né, coisas do coração de Deus. Eu te peço, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos dê direcionamento, discernimento, né, abra os nossos olhos e ouvidos, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, Jesus, não a minha, porque tudo vem de Ti, tudo é para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Então a gente viu que Paulo foi preso, ele estava fazendo a defesa dele, falando que não tinha nenhum motivo para ele ser preso. E aí os judeus começaram a fazer alvoroço, o comandante recolheu Paulo e os soldados estavam com ordem para açoitar Paulo, para interrogando ele. E Paulo disse: "Eu sou romano." Aí o povo disse: "Ups, prendemos o romano." "Ei, você tá doido? A gente não pode açoitar romano não," e tal. Aí o comandante pegou e disse: "Espera aí, vamos levar Paulo até o Sinédrio e vamos ver essa história direito aí, esse cara tá dizendo que é romano e tal." Aí o 23 começa assim: "Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias," que é o outro Ananias, né? Aquele que Deus falou não, né? Não é profeta. Aí esse tal de Ananias, que era um sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo respondeu: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus, ele falou assim: Irmãos, eu sou fariseu. Paulo é muito esperto. Paulo, ele tinha que ter estratégias, e Deus dá estratégias pra gente. Deus nos dá essa sabedoria, esse discernimento de saber como falar para aquela pessoa que está diante de nós. Ele disse: rapaz, aqui tem fariseu. E eu sou fariseu, então eu vou começar tentando pegar o coração dos fariseus, né? Aí ele falou assim: eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Aí o 7, ditas essas palavras, começou uma grande discussão entre os fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Não, já causou essa divisão, né? Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem essas coisas. Entendeu a jogada de Paulo? Paulo só tem que ter alguém a favor. Então eu vou falar para os fariseus e dizer que eu sou. Aí o 9. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio. E levando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam dizendo: Não achamos nesse homem mal algum. E se de fato algum espírito ou anjo falou com ele? Aí o 10. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e levasse para a fortaleza. Na noite seguinte, agora vejam, prendeu Paulo. Paulo foi lá para a fortaleza, para sair do vucu-vucu. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois, assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, quando a gente está na missão, debaixo da vontade de Deus, a gente sabe que as adversidades que estão acontecendo é propósito de Deus. São essas adversidades que vão nos levar ao lugar que o Senhor quer que a gente vá.
Então, muitas vezes, a gente passa por uma tempestade, achando que Deus está longe, achando que está tudo errado, que a gente fez algo, que está tudo perdido. Aí vem o Senhor e fala assim, não tenha medo, eu estou aqui. Isso tudo é necessário para que o meu propósito se cumpra através da sua vida. Como a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela fala aos nossos corações. Essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E ela vem hoje para falar aos nossos corações e revelar tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, né? Tenho certeza que assim como eu, você também já passou por isso. A gente está naquela tempestade achando que vai tudo desmoronar, que a gente vai afundar, a gente vê a mão do Senhor, igual Pedro ali, né? Pedro, no meio daquela tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. E aí ele afundou. E aí ali ia ser o fim. Mas a gente, que é filho, que anda segundo a vontade dele, a gente, mesmo que a gente afunde, a gente vai ver imediatamente a mão de Jesus estendendo para nos levantar. E dizer, não tenha medo, tenha fé. Nada sai do meu controle. Absolutamente nada sai do controle do Senhor. A gente que às vezes é teimoso, mas ele vai arrumar uma forma de trazer a gente de volta para o caminho que ele traçou para a gente seguir. E aí aquilo encorajou Paulo. Paulo disse, eu vou pregar em Roma. Se for para ser preso, eu estou pronto para morrer. Eu estou aqui, e como ele mesmo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque eu vou me encontrar com o Senhor Jesus. E aí quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer e nem beber enquanto matasse Paulo. E aí um cidadão lá que conhecia Paulo ficou sabendo desse combinado, né, de que estavam querendo matar Paulo. E aí essa pessoa foi até os soldados e disse, estão querendo matar Paulo. Paulo é romano, tá aí com vocês. Aí os soldados falaram lá pro comandante, e o comandante reuniu as tropas todas e disseram, quando anoitecer, peguem Paulo e levem para Félix. Mandou levar Paulo para Cesareia. Aí escreveu a carta, né, e mandou. A carta está escrita aqui no versículo 25. O comandante escreve uma carta nesses termos. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, lá de Cesareia, né? Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querem certificar-me do motivo porque o acusaram, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse a morte ou mesmo prisão. E aí, sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que tem contra eles. Então, esse comandante lavou as mãos e passou a bucha para o Félix, o governador, lá na Cesareia. Então, os soldados foram e levaram. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, que o governador Félix disse assim, não, quando ele chegou, deixa ele aí preso, que eu só vou ouvir quando os acusadores dele chegarem. Aí, 5 dias depois, chegaram os acusadores, inclusive aquele sacerdote que mandou bater na boca dele, o tal de Ananias. Então chegou ele e foi até a Cesareia com alguns anciões. E com um certo orador chamado Tértulo. Eles tinham uma pessoa para falar bem, né? E aí foram apresentar as acusações contra Paulo. E falaram as mesmas coisas, as acusações contra Paulo. E aí Paulo tem a oportunidade de se defender, né? Aí o governador disse, agora Paulo, se defenda. Aí Paulo falou, sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto minha vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus e que não me acharam no templo discutindo contra ninguém. Ou seja, Paulo vai dizer assim, ninguém tem prova contra dessas acusações que estão me fazendo. Eu não fiz nada de errado. Aí Paulo fala assim, hoje, no versículo 21, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa dizendo, quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. E aí a estratégia. Deus fez Félix ouvir. Passados alguns dias, o próprio Félix, que havia ouvido Paulo, pegou a sua mulher, que era judia, e foi lá ouvir Paulo novamente, agora com a ajuda da esposa, né, judia. Aí Paulo começou a falar das coisas que haviam de vir, da ressurreição, do julgamento.
né, da fé em Cristo. Aí Félix ficou com medo. Disse, rapaz, será que isso é verdade mesmo? Se for, eu vou pro inferno. Aí mandou guardar Paulo e ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Então Félix queria uma propina de Paulo para que soltasse Paulo. E Paulo não soltou foi nada. Aí passou 2 anos, Paulo preso. E aí Félix saiu do poder e veio Pórcio Festo. E como Félix queria segurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Mesmo assim perdeu. Paulo é levado a Festo e apela para César. Capítulo 25. Então levaram, Paulo disse, não, 3 dias depois de ter assumido o governo, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhes apresentaram a queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido de volta para Jerusalém. Aí Paulo disse, não. Aí Festo falou, não, Paulo vai continuar preso em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. E concluiu, aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles, mais 8 ou 10 dias foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas graves acusações contra Paulo, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse, nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo, você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo respondeu, eu estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado, porque ele era romano. Não fiz mal nenhum a judeus, como o Senhor sabe muito bem. E se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Já que apelou para César você irá. Então Festo ainda tentou puxar a sardinha para os judeus. Se você quer ser julgado, Paulo, lá em Jerusalém, né, seu povo lá, você também não é judeu, ele disse, Paulo sabendo que ele ia ser morto lá, disse, não, eu quero ir para César. Porque eu também sou romano, então eu quero ser julgado aqui por César. Aí o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Festo de novo. Félix deixou aqui preso certo homem a respeito lá. Aí traziam com eles algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, Félix falando, né? Chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Então Agripa disse a Festo, que era o rei, né? Eu também gostaria de ouvir este homem. Olha, Paulo já falou para várias pessoas importantes lá de Roma, né? Que era a vontade de Deus. Aí, vai lá. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse, Rei Agripa e todos os senhores, aqui presente vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu trouxe a presença dos senhores, e especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa para escrever, porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, acusações existentes contra ele. E aí Paulo começa a falar, né, para Agripa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor, olha aí, ó, Paulo tinha cultura, ele conhecia todo mundo, Paulo era inteligente. Aí ele sabia, ó, principalmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ele sabia que o rei Agripa, ele conhecia os costumes dos judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como ocorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ele fala, né, que ele perseguiu. Aí no 6 ele fala assim, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos.